gente, tudo bem? Está começando o Conexão Mulher. Estamos na TVC Bauru, canal 13 da NET. Estamos ao vivo. Vamos juntos? Até às 8 da noite? Só lembrando que estamos ao vivo, hein? Você pode participar pela nossa live do Facebook TVC Bauru ou pelo nosso site tvcbauru.com.br. Ainda temos o WhatsApp 98815-6003. Participe, envie mensagem, mande perguntas. Hoje vamos falar sobre depressão pós-parto. Essa doença é mais comum do que se imagina. No Brasil, são registrados mais de 2 milhões de casos por ano. E eles não acontecem somente quando tem alguma complicação durante o parto. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada ela é psicóloga, formada pela Unesp, aqui da nossa querida Bauru, atua na área perinatal e está cursando mestrado também na Unesp no programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, na ênfase e interação mãe-bebê. Então vamos bater um papo agora com a Luísa Machado. Luísa, seja muito bem-vinda ao Conexão Mulher. Muito obrigada pelo convite. Então vamos já começar a esclarecer, né, para o nosso público o que é a depressão pós-parto. Bom, boa noite. A depressão pós-parto, né, ela é caracterizada como uma doença, né? Ela é uma doença, um transtorno mental que atinge cerca de 20 a 25% das mulheres, né, durante esse período. Certo, e qual é a diferença, então, né, da depressão pós-parto e da depressão comum, Luísa? Certo. A depressão pós-parto e a depressão comum, elas têm os mesmos sintomas, né? Então, elas não se diferenciam em relação aos sintomas. Elas se diferenciam com relação ao momento em que elas ocorrem. Então, a depressão pós-parto, ela ocorre no período após o parto, né? Mas comumente, na maioria dos casos, ela pode ser identificada já na gestação, né? A gente consegue identificar que a maioria dos casos a gente identifica sintomas de depressão durante esse período gestacional. E a minoria dos casos, né, ao contrário do que a gente imagina, ocorre após o parto, que é em torno de 7%, né, que a gente verifica durante esse período. Então, com relação aos sintomas, com relação ao que a gente pode identificar nessas mulheres durante esse período, estão a tristeza muito profunda e recorrente, falta de fome, falta de apetite, né? Dificuldade de sono, a própria insônia, né? Além disso, a gente observa sintomas relacionados à dificuldade sexual com relação ao relacionamento com a pessoa que ela já tem uma relação afetiva. Enfim, são vários os sintomas que ocorrem durante esse período e que é importante as pessoas que estão próximas a ela, essa mulher, se atentem se tem alguma diferença no comportamento, se está tudo conforme o esperado, para que, caso haja diferença, busque algum atendimento especializado, né, para ver se a gente consegue melhorar nesses sintomas e que essa mulher consiga ter um puerpério, um pós-parto mais saudável. Luísa, dá-se a impressão assim que parece que é algo meio que natural. A mulher tá meio triste, né? Então assim, tem que se observar mesmo, porque inclusive tem que observar essa questão da tristeza, né? De quando tá triste e quando está entrando na questão da depressão. Aí vai para esses sintomas que você falou. Isso. Que é falta de apetite. É importante a gente ressaltar essa questão da tristeza e da própria depressão, porque muita gente acredita que estar triste significa estar deprimido, né? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação, né, de uma coisa para outra. Por quê? Porque a maioria das mulheres, né, nesse período após a gestação, elas apresentam
muitos sintomas que se confundem com a depressão, né? Então, essa tristeza, tudo isso que foi mencionado, é comum de ocorrer até em torno de 45 dias após o parto. Então, o esperado é 20 dias, mais ou menos 2 semanas, 3 semanas no máximo. Mas a gente pode esperar até uns 45 dias como algo comum, como algo esperado e não classificado como doença, né? Agora, se esses sintomas ultrapassam esse período de 40 dias, 45 dias, aí sim a gente começa a ter um cuidado maior, porque aí sim pode se tratar de sintomas depressivos, né? Quando eu falo em sintomas depressivos, é porque também tem essa diferenciação. Eu não posso dizer que é uma depressão já de cara, se não tem uma avaliação médica, se não tem uma avaliação mais detalhada. Então, a gente tem que olhar para os sintomas, né? Os psicólogos perinatais, a psicologia olha para esses sintomas e faz o acompanhamento psicoterápico através da escuta ativa, de aplicação de instrumentos, né, que a gente consegue olhar para esses sintomas e dizer se tem algum transtorno ou se não tem. E caso seja necessário, se a gente olhar que de fato tem uma depressão, a gente consegue olhar se ela é uma depressão leve, se ela é moderada, se ela é grave, para a partir disso dar um encaminhamento para as medicações, né? Ou se não precisa de medicação, se precisa só da psicoterapia, dependendo do grau de depressão, a gente consegue identificar isso e fazer um encaminhamento correto. Certo, até aproveitando, né, nessa sua fala, né, da tristeza, que a Ana Paula Amorim, ela passou por esse quadro, ela tem uma filha hoje, né, de 16 anos, e ela dá um depoimento pra gente. Vamos aproveitar para ver esse depoimento que ela relata, essa depressão que ela passou no período. Vamos acompanhar. Tenho uma filha de 19, que chama Ana Laura. Quando eu fiquei grávida dela, não foi uma gravidez assim que a gente estava esperando, né? Não foi uma gravidez planejada, foi um parto cesariana, né? Mas assim que eu fui pro quarto, eu senti uma tristeza muito grande e não tinha vontade de nada. Era uma tristeza assim que eu não sabia, não estava entendendo. Eu não tinha vontade de pegar minha filha, de amamentar. Tinha uma dor muito forte na minha cabeça, onde, graças a Deus, o serviço social dentro da própria maternidade já veio falar comigo, porque eu não queria ficar com a minha filha, porque eu não queria amamentar. Aí eu expliquei que eu não sabia o que estava acontecendo, que eu estava sentindo uma tristeza profunda no coração. Aí ali eu tinha uma dor muito forte na minha cabeça, ali já conversaram comigo, né, serviço social, psicóloga, que eu consegui conectar isso dentro de mim e aceitá-la. Não que ela fosse rejeitada, mas era uma dor profunda no coração, que eu não queria ficar perto dela, não queria ficar perto de nada. Quero dizer que para vocês que passam por esse momento de depressão pós-parto, que é uma coisa assim que realmente a gente não entende, né? Mas que vocês, mulheres, mães, lutem, né? Para que esse sentimento não aconteça no coração. Não é fácil. Assim, por um pouco tempo que eu senti isso, não foi bom, não é legal. Hoje a minha filha é muito amada, é tudo pra mim, né? Do jeito que entra, tem que saber sair rápido, porque se realmente não lutar, é complicado. Um beijo pra todo mundo. Obrigada, Ana Paula, querida, por dar o seu depoimento, compartilhar com outras mulheres, né? Isso é muito importante.
compartilhar da sua experiência para que outras compreendam. O caso da Ana Paula não foi muito longo, né? Essa depressão que ela menciona. Então a gente pode caracterizar como, no caso, o baby blues? Sim. Até esclarecendo o que é o baby blues, né, para o pessoal. Como a gente tem acesso, né, a poucos minutos de descrição do caso, né, não é um acompanhamento muito aprofundado, a gente tem alguns dados aí que a gente pode fazer algumas hipóteses, a gente pode prever algumas coisas, mas não inferir, né? O que a gente imagina dessa situação da Ana Paula é que tenha sido um baby blues, né? Por conta do tempo que ela mencionou em que isso aconteceu, né? Após o parto, e que cessou, foi uma coisa que aconteceu durante um período e passou rapidamente, né? E é isso que é esperado, é isso que a gente observa em mais de 80% dos casos. Que é esse período de tristeza, labilidade emocional, mas que é passageiro, não se prolonga por muito tempo, como ocorre na depressão pós-parto. Até para esclarecer para o pessoal, o baby blues, no caso, é uma tristeza, né, por tempo determinado, então não é prolongado como a depressão, que ela se caracteriza aí por meses, até mesmo anos. Isso, o baby blues, diferente da depressão pós-parto, ele se prolonga, né, até em torno de 40 dias, 45 dias, como eu tinha mencionado anteriormente. A depressão pós-parto, ela já se prolonga por mais tempo quando esse período de tristeza, esses sintomas, eles se perduram por mais tempo, chegando até 18 meses, 2 anos mais ou menos, né? Tem um pessoal participando aqui com a gente, ó, a Juliana Lontra, ela está mencionando que acredita, né, que muitas mulheres já passou por depressão após o parto e muitos, até mesmo da família, né, não dá a sua devida atenção e importância. Foi até importante ela mencionar isso em relação à família. Qual a importância da família identificar e acompanhar essa mulher que está nesse período de depressão, Luísa? A família, né, é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque quando a gente fala de depressão pós-parto, quando a gente fala desse tipo de transtorno, a gente tem que olhar, identificar quais são as redes de apoio que a gente tem. A família, ela costuma ser, né, identificada como principal ou uma das principais redes de apoio que essa mulher pode ter. Então, os pais, o marido, né, tios, pessoas próximas aí que possam contribuir de alguma maneira. Então, quando a gente fala de família, quando a gente fala de percepção, sensibilidade das pessoas que estão próximas, que estão convivendo com essa mulher, a gente tem que refletir e pensar que essa mulher, ela tá passando por um período de transição muito importante na vida dela, né? É um período de transição em que ela começa a se deparar com um novo papel, ela começa a vivenciar um novo papel. Antes ela era apenas uma mulher que tinha suas atividades, ela tinha seu trabalho, ou ela não tinha seu trabalho, ela tinha a sua vida, a sua rotina, né? E a partir do momento em que ela engravida e que ela tem essa criança, ela passa a ser mãe. O passar a ser mãe é um processo e ela começa a se deparar com a questão da maternidade em si, que é um desafio aí vivido por essa mãe, né, que começa a se descobrir enquanto mãe, porque existe uma crença, né, também, a sociedade acaba cobrando muito que essa mulher, ela consiga exercer esse papel de mãe, de maternidade de uma forma muito dura, e aí são feitos muitos julgamentos. Então a família, ela entra aí como rede de apoio, como colocar essa possibilidade, se colocar à disposição de compartilhar atividades, né, de falar assim para essa mulher: eu posso lavar a louça, eu posso cuidar da criança enquanto você vai lá cuidar de você, fazer sua atividade física, fazer sua unha, estudar para o seu trabalho, ou enfim, né, o que essa mulher quer fazer, o que ela quer fazer e o que ela precisa fazer, né, para além dessa maternidade. Então, a família, o marido, eles entram aí
como pessoas que é fundamental que estejam sensíveis a esse momento dessa mulher, para que ela não se sobrecarregue e não se culpe tanto nesse momento em que ela já é muito julgada, né? Em que ela já acaba se deparando com esses julgamentos e tentando suprir algumas necessidades, algumas expectativas que a sociedade impõe, e ela mesma, às vezes, ao se deparar com a maternidade real, né, que muitas vezes é diferente da maternidade ideal, idealizada por ela, e até mesmo o bebê real e o que ela começa a conhecer após a maternidade, aí começam muitos conflitos. Então, é de extrema importância a gente pensar em rede de apoio e compartilhamento de funções, de atividades, sensibilidade aí dos que estão ao redor dessa mulher. Você tocou num ponto também, né, que a família precisa ter essa sensibilidade, não somente para ajudar, mas também para perceber essa mulher quando ela está doente. Tem um caso, inclusive, de um depoimento que é da Leslie Domingues, e ela compartilha esse momento que ela percebe que a filha entra, né, passa a ter depressão, não quer mais ter contato com a própria filha, e aí a Leslie entra como esse apoio, cuidando da filha e da neta. Acho que é importante, vamos acompanhar o depoimento dela também. Boa noite, eu sou a Leslie e tive uma filha com depressão pós-parto, porque quando aplicaram anestesia nela, a anestesia subiu ao invés de descer, e ela achou que fosse morrer e não viu o filho. Daí ela queria que eu ficasse com o bebê no quarto à noite. Eu fiquei, mas ela não queria amamentar, só pedia água. Depois que levamos para casa, também só queria água, não queria amamentar. Não deixava nem eu ir ao banheiro, ficava na porta chorando. Procuramos um psiquiatra e ele orientou e medicou. Com isso eu fiquei 3 meses cuidando do meu netinho. Depois eu chamei a família do meu genro e expliquei o porquê que eu estava lá, porque isso não é brincadeira. Nós devemos tratar, cuidar bem e observar muito bem as mulheres depois do parto. Obrigada, Leslie, por compartilhar o seu depoimento, a sua história aí, super importante, né? E nesse caso, quando procurar o psicólogo? É muito importante a gente tentar perceber quando que existe algum desconforto, quando que as coisas estão fluindo fora do habitual. Então, se essa mulher não percebe que ela tá mais triste que o normal, porque isso é difícil, né, dela perceber e principalmente buscar ajuda ao perceber. Então, aí vem a questão da família, tentar ajudar a observar isso, né? E quando a gente pensa em quando buscar o psicólogo a partir disso, né, o psicólogo ele pode entrar, né, tanto antes da gestação, né, porque existe uma maior probabilidade de mulheres que tenha depressão pós-parto por já terem tido depressão em algum outro momento da vida, ou depressão, ou algum outro transtorno, como estresse, ansiedade, né? Esses transtornos fazem com que essa mulher provavelmente tenha a depressão depois, no pós-parto. Então, caso elas tenham tido isso em outro momento da vida, ou caso alguém da família também tenha desenvolvido algum transtorno, né? Esses são fatores de risco para depressão da mulher. A partir disso, sabendo disso, ela pode buscar a ajuda do psicólogo antes da gestação, né? Durante a gestação também é possível buscar o auxílio psicológico para se fazer o que a gente chama de pré-natal psicológico, né? Porque é muito importante o pré-natal físico, médico, que é feito pelo obstetra, pelo ginecologista, mas a gente sabe que os sintomas, as dificuldades, elas não estão, as dúvidas, né? Elas não estão apenas na questão biológica e física, elas estão também na questão psicológica, que interfere muito na vida dessa mulher. Então, identificar, aprender e saber identificar sobre os sintomas, sobre o que está acontecendo, o que é normal, o que não é. Isso pode ser feito no pré-natal psicológico como forma preventiva de essa mulher ter a depressão pós-parto, inclusive. Então, é recomendável que o auxílio seja buscado
antes da gestação, caso ela já tenha, né, esse histórico, ou durante a gestação, para que possa ser um auxílio preventivo. A depressão pós-parto, ela pode evoluir, por exemplo, para uma psicose? A depressão pós-parto, ela pode, essa mulher que tem a depressão pós-parto, ela pode ter sintomas psicóticos, né? Então, ela pode ter alucinações e delírios se for considerada uma depressão grave, né? É muito importante fazer essa diferenciação, porque existem depressões leves, moderadas e graves, né? A minoria, ela é considerada grave. Em torno de 2 a cada 1000 mulheres são identificadas com a psicose puerperal, que é uma outra doença, um outro transtorno diferente da depressão pós-parto, né? E que pode ser uma evolução da depressão pós-parto, e ela pode acontecer logo após, né, o parto, depois de alguns dias após o parto. Então, a diferença de uma para outra, ela se dá ao identificar aqui na psicose puerperal, na psicose pós-parto, né? Essa mulher, ela cinge totalmente com a realidade, ela não tá vivenciando, ela não tá identificando tudo aquilo que a gente tá vendo, ouvindo. Então, essa mulher, ela pode ter alucinações, delírios, ela não consegue identificar necessariamente o seu bebê, né, como seu filho. Então, podem acontecer muitas coisas quando a mulher vivencia a psicose puerperal, mas ao mesmo tempo, quando a mulher tem a depressão pós-parto, ela pode ter alguns sintomas de psicose, quando a depressão for grave. Tá certo. E também a mulher sofre muita pressão da sociedade, né? Porque tem esse olhar romantizado que a mulher, ela tem que ser aquela heroína. É importante saber separar o momento da mulher, né? Até vi uma publicação sua, inclusive, que enquanto o bebê está na barriga da mãe, é um só. E depois que ele nasce, torna-se 2. E como separar isso e respeitar o espaço tanto da mãe quanto do bebê, para não ter essa cobrança, né, esse olhar romantizado que a mulher, ela tem que estar o tempo todo ali voltado para o filho, porque ela precisa desse espaço. Sim, é justamente aí que entra essa rede de apoio, esse olhar mais sensível a essa mulher, levando em consideração que ela está vivenciando um momento novo na vida dela e que ela não nasce já sendo mãe, né? Nós, enquanto mulheres, nós nascemos, nos desenvolvemos, mas a gente aprende a ser mães no momento em que a gente se depara com a maternidade. Então, essa visão romanceada que a sociedade tem com relação à mãe, com relação às práticas que essa mãe tem em relação ao bebê, esse olhar de muito julgamento, né, de crítica, de às vezes não dar espaço para essa mãe, para fazer as coisas que ela acha que deve fazer, para ela testar mesmo, né, porque é um momento para ela se conhecer e para ela conhecer o que é possível ser feito. Né? Isso dificulta muito que essa mãe consiga desenvolver essa maternidade de uma forma saudável e faz com que potencialize ou aumente a probabilidade dessa mulher desenvolver sintomas depressivos, de ansiedade, estresse, né? Então é extremamente importante que a gente consiga olhar para essa mulher de uma forma a compreender aquilo que ela está vivenciando e, quando possível, quando estivermos próximos a ela, nos oferecermos para fazer atividades para ela, para que ela possa fazer algumas outras coisas para além dos cuidados com o bebê, né? É extremamente importante. Muito bacana. A gente tem um depoimento também da Alexandrina. Vamos aproveitar e ver o que ela traz para nós. Olá, meu nome é Alexandrina de Cristo, eu sou enfermeira obstetra e idealizadora do projeto Luz do Cuidar. O Luz do Cuidar, ele veio para ajudar as mulheres no período gestacional, parto e pós-parto.
esse período que é tão turbulento, tão cheio de alterações. Existe uma alteração muito grande logo ao nascer do bebê, porque já existe uma alteração hormonal. E com o passar dos dias também esses hormônios vão mudando, eles vão alterando, né, nesse pós-parto. E com a dificuldade com o bebê, com todas as novidades, ela era uma mulher, passou a ser mãe, e tudo isso provoca muitas alterações emocionais. Precisa entender o que é tristeza e o que é uma depressão. Existe um risco muito grande de depressão nesse pós-parto, aonde a mulher está doente e precisa de ajuda, mas muitas vezes ela não pede ajuda. Por quê? Porque ela tem medo que as pessoas entendam que ela não é uma boa mãe e que ela não está sabendo lidar com essa fase do pós-parto. Mas para você que está escutando, que teve um bebezinho, que está no pós-parto, precisa sim pedir ajuda. Se você identificar que essa tristeza, ela é mais do que você imagina ser normal, tá bom? E estou à disposição para ajudá-los em todas as fases da gestação e desse pós-parto. Acesse lá o Luz do Cuidar para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Beijo, Alexandrina, muito obrigada por contribuir com a gente também. Então, assim, quais são os fatores de risco para essa mulher que está em situação de, né, depressão pós-parto? Certo. Os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença são a questão socioeconômica, né? Pessoas que estão em situação de pobreza, que têm uma dificuldade maior com relação a isso, são consideradas como pessoas que têm possibilidade maior de desenvolver a depressão, né? Além disso, a cor da pele também influencia. Há estudos que mostram isso, que a cor da pele parda, ela é uma das que mais influencia no desenvolvimento da doença. Além disso, como é que está o relacionamento conjugal? Se o relacionamento conjugal ele não estiver saudável, isso pode dificultar. Violência doméstica, violência obstétrica também, né? Tá muito bom esse papo. A gente tem aí, né, mais um tempo para caminhar. Quero agradecer o pessoal que está participando, a Roseli Costa, o Rogério Miranda. Deixar um beijo para todos que participaram juntamente com a gente. Para você em especial que veio esclarecer aqui pra gente, viu? E o Conexão Mulher vai ficando por aqui. Na próxima segunda-feira a gente traz novos temas para você com muito carinho. Espero que você tenha gostado e continue com a gente. Obrigada pela participação. Muito obrigada, Mara, pela oportunidade. E a você um beijo. Até a próxima.